Sejam bem-vindos ao podcast Verdade que Liberta. No episódio de hoje, vamos refletir sobre como podemos trazer clareza e fidelidade ao Evangelho em um mundo cada vez mais plural e relativo. O mundo pós-moderno avança cada vez mais rumo ao relativismo, em que o conceito de absoluto parece não ter mais espaço. Em meio a esse mundo cada vez mais relativo, cada vez mais plural, qual a importância da verdade e a sua defesa no contexto cristão e na sociedade, pastor Alexandro? É uma questão muito interessante, é uma questão muito atual, é um tema que eu acho que enseja muita conversa, muito diálogo, mas eu gostaria de começar a minha fala me reportando à Bíblia, me reportando a um texto muito conhecido, a uma mensagem ou a uma instrução que o apóstolo Paulo leva a Timóteo, lá na segunda carta que ele escreve, no capítulo 4, versos de 1 a 5. O texto sagrado diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. E aí vem o alerta do apóstolo Paulo, que eu penso que se encaixa muito nos nossos dias. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. É interessante que existe uma versão que nos fala comichão, né? Sim. Comichão nos ouvidos. Verso 4 segue dizendo assim: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Outra versão também nos diz que não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Veja como o alerta do apóstolo Paulo é sério, pesado, e daqui a pouco nós vamos ver que ele diz respeito exatamente a essa ideia de verdade, ao pós-modernismo, como ele tem tratado essa ideia e esse conceito de verdade. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. É um dos textos onde nós encontramos algumas advertências do apóstolo Paulo que realmente são muito sérias. Uma palavra profética que ele nos traz, ele se referia a um mundo futuro, né? Porque ele diz que viriam dias, viria um tempo, mas é bom a gente compreender que o apóstolo Paulo, assim como a maioria daqueles que andavam com ele, acreditavam na volta de Jesus, mas numa volta que aconteceria ainda nos seus dias, né? Sim, verdade. Então o apóstolo Paulo, ele fazia menção a um futuro, mas na visão dele esse futuro seria breve. Sim. Mas ele errou nesse cálculo, né? E nós percebemos que Paulo, na verdade, se referia aos nossos dias, à realidade que nós vivenciamos atualmente. Um tempo onde os ensinamentos naquela época, os ensinamentos do apóstolo Paulo já não satisfaziam mais as pessoas com as quais ele convivia. Era como se a mensagem, como se a palavra e o ensinamento do apóstolo já não ecoasse mais. Sim. Pessoas já não queriam mais ouvi-lo. Eram já influenciadas por diversas doutrinas, por diversas ideias humanas, e nós podemos destacar como muito frequentemente e muito forte no seu tempo o gnosticismo, Sim. que acabou influenciando várias outras linhas de entendimento futuros, né? Uma ideia de que haveria um dualismo entre entre espírito e matéria, né? E espírito. E que aquilo que era do corpo era muito ruim, aquilo que era do espírito era perfeito. Sim. E isso vai redundar até na questão da humanidade de Jesus, né? Porque se tudo que é ruim, tudo que é do corpo é ruim, tudo que é do físico é ruim, então como é que Jesus poderia ter tido um corpo físico, Sim. né? Sendo Deus. Exatamente. E diversas outros questionamentos, outras linhas de entendimento
até muitas heresias que acabaram surgindo como fruto desse gnosticismo, que Paulo já via como realidade nos seus dias, contra a qual Paulo já lutava, contra o qual Paulo já traçava realmente linhas, né, e usava de maneira muito firme, muito forte a própria palavra de Deus. E eu penso que quando ele exorta, quando ele traz essa exortação a Timóteo, né, e hoje uma exortação que cabe perfeitamente a cada um de nós que proferimos ou que lutamos pelo Evangelho, realmente a luta com o gnosticismo ou contra o gnosticismo já era uma realidade na vida de Paulo. Sim. Hoje nós temos lutas que são muito próximas daquilo que era também a luta de Paulo. Um tempo onde a palavra de Deus já não tem mais sido recebida com tanta simpatia por muita gente, né? Exatamente. Às vezes não ecoa, né? Porque as pessoas realmente não querem receber a verdade do Evangelho, né? Não ecoa. Essa questão do eco, né? Ela acaba sendo realmente uma maneira, um tipo de palavra, um tipo de ensino que precisa se ajustar ao desejo e àquilo que as pessoas querem ouvir. Exato. E Paulo vai dizer que, em outras palavras, né, implicitamente, olha, não importa o que as pessoas querem ouvir, não importa a forma com que elas se sintam afagadas com aquilo que você fala, Timóteo. Fale e pregue a palavra, exorte, chame atenção, suporte as dificuldades, suporte as perseguições e cumpra aquilo que Deus chamou você para fazer. Cumpra cabalmente seu ministério, né? Cabalmente seu ministério. Insta seja tempo, insta seja fora de tempo, né? Exatamente. Amém. E é interessante que justamente isso que Paulo falou, né, que Paulo traz para a gente, está muito dentro do cenário que a gente vive de pós-modernismo, né? É um cenário em que a gente tem constantes transformações e no mundo corporativo a gente até tem algumas teorias, algumas nomenclaturas. E no passado, alguns autores até afirmavam que o mundo ele era caracterizado por um acróstico, né, que é VICA em inglês ou VUCA em português, que é um mundo que é volátil, incerto, complexo e muito ambíguo. E isso vem desde a Guerra Fria e depois, pouco antes da pandemia, alguns autores dizem que mudou. Que agora o mundo, ele não é só VUCA, ele é mais do que isso, ele é bunny. O que é esse bunny? Ele é frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? E essas letras, B-A-N-I, vem do inglês e no português a tradução, né? Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, um mundo que parece que nada é absoluto de fato, que as coisas não podem ser compreendidas, tudo é incompreensível, cada um tem sua compreensão, cada um tem sua visão, tem a sua percepção, tudo muito mutável, né? E então fica aí a pergunta: o que seria então essa verdade e por que ela é tão crucial nesse contexto cristão e principalmente pensando no que a gente vive hoje nesse pós-modernismo que tem tanta mutabilidade, tem tanta fugiu aqui a palavra, mas tanta incompreensão, né, sobre questões que na verdade deveriam ser absolutas. E é tão frágil, tão ansioso, tão difícil de se viver, que é diferente do que era no passado, mas que muitas coisas acabam vindo de lá também. Então, o que seria essa verdade, pastor? Tão líquido, né? É líquido, essa palavra é uma palavra usada mesmo. Frágil, realmente, né? Nós estamos realmente vivendo um contexto, um tempo de pós-modernismo, né? Eu acho que vale a pena nós fazermos retornarmos um pouquinho na história, né? Bem rapidamente, bem sinteticamente, para a gente tentar pegar algumas questões que realmente nos levaram a esse momento. Quando nós retornamos, por exemplo, lá ao século XIV, né? Por volta do século XIV, século XV, nós vivemos, ou a história viveu a época conhecida pela Renascença, e onde nós já percebemos na história uma mudança do misticismo que era típico daquela sociedade para um naturalismo, né? Sim. Daquela visão, daquele entendimento, daquela busca pelo divino, daquela concentração no divino para todas as coisas, para uma questão um pouco mais humana, né? Sim. O homem natural,
aos poucos foi passando a ser o centro de todas as coisas. Talvez nós possamos até dizer, né, uma saída do teocentrismo, um deslocamento do teocentrismo para o antropocentrismo. Sim. O homem no centro de todas as coisas, né? Aí a gente vai percebendo a evolução, já se entra no iluminismo. Sim. E as propostas acabam sendo aperfeiçoadas, porque a essa ideia do homem no centro se incorpora a ideia de um raciocínio cada vez mais racional. A razão passa a falar muito forte, o metafísico ele já vai perdendo espaço e cedendo espaço para o racional. Nós já vamos percebendo um desenvolvimento muito acelerado da ciência, Sim. uma tentativa de explicar muitas coisas pelo ponto de vista científico, e daqui a pouco alguns que entendem que se não houver a explicação com base na ciência, já não é válido conceito algum, já não existe, né? Sim. E aí a gente percebe um terceiro momento, uma evolução que os historiadores chamam aí de modernismo, que nós pegamos aí o século XIX, século XX, um pouquinho mais próximo de nós. E a gente, olhando para as características que marcaram esse período, nós temos ali também uma forte valorização do naturalismo, uma forte valorização do humanismo e também do racionalismo. Sim. Isso vai se asseverando ainda mais. E passando por esse tempo, passando por esse momento, nós chegamos à época, né, ao momento que nós vivemos, à nossa contemporaneidade, né, onde o pós-modernismo se acentua, onde as metanarrativas elas acabam sendo rejeitadas, né? Não existe mais essa ideia de aquilo que está por trás de toda a narrativa, né? A gente vai falar sobre metanarrativa, talvez a gente possa citar como exemplo de uma metanarrativa a própria Bíblia. Sim. Se a gente partir para outras ideias, né, falando sobre outras religiões, talvez o próprio Corão. Sim. E tantas outras elementos que estão por trás dos conceitos e por trás das narrativas, que são maiores do que as narrativas, né? Aí vê-se claramente uma busca por quebrar essas metanarrativas, e automaticamente pela quebra dos absolutos não existe mais verdade absoluta. Sim. E aí a gente chega exatamente nisso que você falou, Polly, nesse momento que você falou, né? Onde realmente tudo passa a ser relativizado. Então vejam, nós saímos lá atrás de uma renascença e nós vemos que isso foi sendo pouco a pouco construído. Uma construção. Exatamente, até chegar no momento que nós estamos chegando, né? Sim. E a gente vai percebendo que em algumas áreas, de vez em quando a gente percebe um retrocesso, uma volta a alguns desses momentos. Por exemplo, quando se bate muito ou se tenta explicar determinada questão bíblica com vistas ou pelo ponto de vista científico, né? Sim. Acaba que de vez em quando, em alguns aspectos, isso acaba voltando um pouco. Mas, em suma, é realmente um tempo onde não tem mais absoluto, não existe mais ideia absoluta, não existe mais verdade absoluta, cada um agora cria sua própria verdade. Sim. Nós vemos aí debates muito fortes, né, em cima da própria Bíblia. Bom, se a Bíblia para nós era tratada ali como uma metanarrativa, né, como realmente a base de todos os nossos conceitos, a base de todas as nossas narrativas, né, de toda a nossa ideia de vida, de mundo, de vida aqui, de vida após a morte, né, de vida antes de nós existirmos, de nós chegarmos aqui, de propósito. Bom, agora, com base no pós-modernismo, com base nessas ideias, nós já vamos verificando que já não existe isso mais. Sim. Não é mais a Bíblia, não é mais a palavra de Deus. Principalmente se ela vai de encontro, se ela se choca com aquelas ideias que eu tenho sobre algumas coisas. Sim. Se, por exemplo, falar sobre o amor, do jeito que a palavra de Deus nos trata ou nos fala do amor, não for muito simpático, se isso não for muito popular, é melhor eu transformar amor em bondade. Eu pegar o conceito daquilo que é bondade e transformá-la na minha ideia de amor. Sim. Justiça,
que são prerrogativas, né? Falamos do amor, falamos agora da justiça, que são atributos de Deus. Sim. Deus é justiça, Deus é amor. Então, bom, deixa eu dar uma relativizada e entender que, na verdade, Deus não é tão bom assim, porque, na verdade, existe o mal. Sim. Então, se Deus fosse absolutamente bom, se ele fosse um absoluto de bondade, então não existiria o mal. Sim. É mais fácil acreditar assim, né? Então, eu não tenho que obedecê-lo de maneira tão forte assim. Justiça, bom, deixa eu analisar aquilo que é justiça segundo o meu entendimento. Eu acho que justiça é isso, aquilo, outro. Não, mas a Bíblia diz que justiça não é isso. Não, mas hoje eu vivo numa realidade onde eu posso relativizar a justiça. Eu não preciso analisar a justiça e nem levá-la adiante dentro daquilo que é o padrão bíblico. Sim. Porque eu estou quebrando, né? As metanarrativas são quebradas, os absolutos são quebrados e a palavra de Deus é um absoluto. Sim. Precisa ser tratado como tal. Sim. Deus é um absoluto, o amor de Deus é um absoluto. Exatamente. Eu preciso tratá-lo como tal. E acaba levando para uma hipergraça, né, que o apóstolo Paulo, inclusive, condenou. Exatamente. Né, quando ele escreveu aos Romanos, né, ele disse que se a gente peca, que não peque mais. A gente não tem como justificar que porque foi pela graça, e lógico é pela graça, a gente sabe que foi Jesus que fez, mas existem os frutos, né, os frutos de arrependimento que mostram o que, de fato, tem que ter uma vida para um cristão. E quando esses conceitos são invertidos ou são falados de forma errônea, acaba que leva para esse lugar, né? Um lugar diferente daquilo que é o absoluto de Deus. Exatamente. Uma das coisas mais complicadas que eu vejo, olha, é a ideia que cada um começa a fazer acerca da ética, né? Acerca daquilo que é certo e errado, porque a ética, se nós buscarmos uma definição de ética, talvez uma simplória que nos contente para esse momento, seria isso. Seria esse o conceito, né? A ideia de certo e errado. Sim. À medida que eu relativizo, à medida que eu quebro os absolutos e eu aceito essa ideia pós-moderna acerca da verdade, como se ela não existisse, bom, para mim, eu tenho os meus certos e os meus errados, você tem o seu, e todas as pessoas têm sua ideia de certo e errado. Aí exatamente. Nós vamos realmente começando a compreender por que é que nós vivemos numa sociedade tão complicada, tão plural, né? E por que é que nós estamos hoje vivendo uma realidade ou realidades tão estranhas dentro do mundo cristão, dentro do cristianismo. Nós estamos tratando aí no nosso quadro Razão da Nossa Fé, sobre apologética, né? E à medida que nós vamos nos aprofundando nos nossos estudos, nós vamos percebendo realmente a dificuldade que nós temos tido para defender realmente essa doutrina, para defender a palavra. Porque dentro da igreja nós temos encontrado dificuldades para realmente levar aquilo que a Bíblia nos apresenta como certo e aquilo que ela apresenta como errado. É verdade. As igrejas têm debatido e têm aceito certos debates e absorvido certas ideias. Bom, é uma questão até ilógica. Como é que eu vou dizer que uma coisa é certa e ao mesmo tempo dizer que aquela coisa é errada? Como é que eu vou dizer que Deus aprova isso aqui, mas ao mesmo tempo ele rejeita? Sim, não tem jeito. E vice-versa, né? Exatamente. O pós-modernismo ele vai levando a gente para esse lugar, né? E a gente olha para o mundo cristão, para as igrejas dos nossos dias, e nós temos que nos deparar com absurdos acontecendo dentro delas. Uma rejeição por aquilo que é o absoluto, por aquilo que é a verdade. Eu não tenho direito de manipular essa verdade. Eu não posso me dar ao luxo de pegar essa verdade, virá-la ou transformá-la naquilo que eu acho que é verdade. Ela já foi estabelecida. Sim. A verdade já está colocada, já está posta por Deus na palavra, nessa metanarrativa, e eu não posso mudar isso. Não posso sair desse lugar. Então, e assim, parece muito com os tempos, né, esse pós-modernismo parece muito com os tempos um pouco anteriores ali à Reforma Protestante, porque
Enquanto você falava, pastor, me veio um pouco à mente sobre aquele período, né? E lá existia uma questão que era, quem é a autoridade? A autoridade é o Papa, os concílios vão ser a autoridade máxima e vão dar a última palavra, né? Ou seria a Bíblia, né? Então, naquele momento, uma das questões ali que foi muito debatida foi a questão da autoridade. E hoje continua sendo assim. Então, por exemplo, quando a gente diz, não, eu posso tirar coisa da Bíblia, então eu estou dizendo que eu sou uma autoridade maior do que a Bíblia, maior do que as Escrituras, e eu posso dizer se ela está certa ou errada. Maior até do que o próprio autor dela, né? Exatamente. Então, quer dizer, existe aí um erro grave, né? Muito grave, e traz autoridade para uma pessoa, um ser humano, né? Com falhas e que pode fazer o que quiser de acordo com a sua vontade, mas que tem consequência, que acaba levando um monte de gente junto, né? Esse é um caminho, isso é o que a gente pode chamar e pode definir como caminho de morte, né? Sim, exatamente. Por isso, então, existe uma crise, né, da verdade nessa sociedade contemporânea. Então, como que a gente pode, pastor, transmitir a verdade nesse mundo que muitas pessoas nem sabem direito o que é a verdade, ou até mesmo acreditam, né, que ela exista? Como que a gente pode recomendar os absolutos espirituais de Deus a pessoas que não creem nisso? É um grande desafio, né, Polly? Mas eu queria citar o texto de João 14,6, né? É bom a gente lembrar esse texto que diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer iniciativa, antes de qualquer pensamento, nós temos que nos lembrar que a verdade não é um conceito, não é um jogo de palavras, né? Não é uma ideia que eu formo, não é uma ideia que alguém forma. Sim. A verdade é uma pessoa. Olha aqui, é o próprio Jesus dizendo isso. Olha, eu sou a verdade. Então, à medida que nós percebemos ou que nós concordamos ou mesmo que nós nos omitimos diante de uma quebra daquilo que é verdade, diante daquilo que é um preceito, daquilo que é um princípio bíblico, nós automaticamente estamos dizendo o seguinte, eu aceito Jesus apenas parcialmente. Essa verdade aí que é Jesus, quando eu manipulo, quando eu mexo, na verdade eu estou dizendo, olha, esse Jesus me serve apenas parcialmente. Eu estou negando Jesus. Entendi. Porque não existe meia-verdade. Com certeza. Não existe meio Jesus. Uma Sim. meia-verdade é uma mentira completa. Sim. Né? Então, olha o tamanho, olha a dimensão disso que nós estamos vivendo hoje dentro das nossas igrejas, dentro do contexto cristão. Eu não vou nem entrar no mérito, não vou nem citar, né, o que se vive dentro da Igreja Católica, dentro de outras realidades cristãs aí, ou mesmo, né, de outras denominações. Eu trago isso para a nossa realidade protestante. Exatamente. A Reforma Protestante veio, como você mesma citou, propondo trazer isso de volta, propondo recompor essa verdade à integralidade que ela de fato é. Sim. Essa era a ideia de Martim Lutero, e essa era a ideia de, se não de todos, né, mas de praticamente todos os reformadores. Sim. Estabelecer, fazer valer a verdade, Sim, ou seja, Calvino, exato, que Cristo prevalecesse. E agora a gente, passados alguns séculos, nós nos deparamos com um momento onde tudo se aproxima muito da pré-reforma. Sim. Bom, vamos ver quem que é a autoridade aqui. A autoridade é o pastor fulano, a autoridade é a igreja Beltrano, a autoridade é aquele midiático. A autoridade é o pastor da igreja fulano porque ela tem muitos membros. A autoridade é daquele porque ele tem muitos livros escritos. Não, não é isso. Exatamente. Nós não podemos aceitar isso. Nós estamos quebrando, não é a autoridade pastoral, nós estamos quebrando a autoridade do próprio Cristo. Sim. Nós estamos dizendo, eu não quero Jesus. Jesus aí que é a verdade não me serve. Portanto, quando eu olho para a questão do amor, para a definição de amor, não adianta eu achar que o amor que Jesus nos ensina, o amor que a Bíblia nos ensina, é um amor bondoso,
Sim. Não, ele é um amor que disciplina, ele é um amor que continua exigindo e repudiando o pecado, Sim. que continua nos incentivando a nos arrependermos, a buscarmos o perdão e a suportarmos as consequências dos nossos erros. É o amor. Por a palavra diz, o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Exatamente. Então, passou a ser um tabu dentro da igreja você tratar amor dessa forma. Sim. Passou a ser difícil tratar, porque nossa tendência não é essa. Não é realmente levar aquilo que é a ideia de amor da Bíblia. É, na verdade, levar a ideia do que é bondade. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos o direito de fazer isso. Não podemos, Polly. Então, o grande desafio que nós temos, né, é realmente defender Jesus como ele é. Amém. E defender os ensinamentos que ele nos deixou da maneira com que nos foram deixados. Exatamente. Não dá para interpretar. Como ele propôs, né? E não como a gente vai propor. Não é de acordo com o que eu entendo. Eu acho que é isso. Não, mas eu acho que assim tá sendo meio cruel, né? Bom, eu acho assim que essa questão de justiça aqui, né, a gente pode dar um jeitinho para não ficar... Bom, não sou eu que tenho que fazer isso. Não sou eu. Se Deus quiser mudar, ele que mude, mas eu não creio que isso vai acontecer, né? Mas quem somos nós para pegar a palavra e dizer, olha, esse conceito aqui hoje de amor não é mais o mesmo que era há 200 anos atrás. Nós precisamos rever. O contexto aqui, o conceito de homem e mulher, nós precisamos rever, porque agora já não é mais só homem e mulher. Não. O casamento, que lá em Gênesis a Bíblia já nos diz como deve ser, bom, nós já não podemos mais porque a sociedade moderna ou pós-moderna, né, não comporta esse tipo. Isso está errado. Mas é exatamente, Polly, o que nós estamos vivendo hoje. Exatamente a realidade que nós encontramos de maneira explícita em muitas denominações, em muitas igrejas e no meio protestante. Sim, é o relativismo, né? Então, existe hoje uma relativização da verdade. Sim. E diante disso, pastor, quais as principais consequências dessa relativização no mundo pós-moderno? Bom, primeira delas eu penso que é realmente você pegar Jesus e você vilipendiar, você modificar, você tentar ajustar, né? Eu penso que isso é um pecado terrível. Isso é uma grande heresia, isso é uma grande falha que nós cometemos. E as consequências disso já são vistas. Sim. Já são vistas porque nós vamos percebendo uma quantidade cada vez maior de cristãos que vão ao encontro desse acróstico que você citou. Crentes extremamente frágeis, crentes que não aceitam a disciplina, não aceitam a exortação. Sim. Agora veja, o apóstolo Paulo orienta Timóteo e deixa para nós também a orientação de exortarmos, de corrigirmos. Então, essa missão, essa orientação acaba se tornando impossível no contexto que nós estamos vivendo, porque a pessoa, os crentes hoje são extremamente frágeis, extremamente voláteis. Sim. Qualquer dificuldade ou qualquer prova que se apresenta realmente transforma num grande problema de ordem emocional. E eu penso que o grande problema, né, a grande consequência, a pior de todas elas, é também o fato de que muita gente está achando que alcançou a salvação. Está achando que de fato se converteu. E quando tiver que dar conta da sua vida para Deus, quando Deus tiver que realmente julgar, abrir o livro da vida, não vai encontrar o nome de muitas pessoas que acham que já estão escritos lá. Eu acho que o grande perigo é esse, né? Sim, perigo seríssimo, né? Porque o mais importante é a vida eterna. O mais importante de tudo isso tudo aqui. É realmente a vida eterna. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Sim. Agora, quer dizer, não tem como nem dizer como lidar, né? Porque a oportunidade é aqui. É a oportunidade enquanto estamos aqui. Então, nós estamos lidando com algo muito sério. Nós estamos lidando com a eternidade das pessoas. Sim, sabe? Pastores estão lidando com a vida eterna, Sim. Polly. Nós não podemos nos dar o luxo de oferecer para
para a igreja, de oferecer para as pessoas com quem Deus nos coloca, né, ou a quem Deus nos responsabiliza, nós não podemos oferecer para elas algo que seja realmente diferente daquilo que Deus nos manda oferecer. Sim. Eu preciso ofertar a vida eterna. Eu preciso apresentar para ela realmente o que é o caminho da vida eterna, ou quem é o caminho da vida eterna. Porque ao mesmo tempo ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Né? Então eu acho que o grande problema, né, eu acho que o que entristece muito o coração do Senhor hoje é ele ver igrejas infladas, igrejas lotadas, mas com poucas pessoas dentro desses contextos realmente compreendendo o que é a salvação e, de fato, gastando, investindo a sua vida na eternidade, né? Isso é muito sério mesmo, né? O próprio apóstolo Paulo, ele advertiu os romanos, né? Na carta que ele escreveu para eles, e ele dizia que muitas pessoas, se não me engano, capítulo 14, se não estiver enganada, ele falava que muitas pessoas ficavam preocupadas com seu próprio ventre, e falava para a própria igreja tomar cuidado com isso, né? São os líderes que ficavam preocupados consigo mesmo, com ego, com vaidade, com suas vontades, ao invés de pregar de fato o verdadeiro evangelho. E acaba levando multidões para os lugares errados, né? Que são lugares distantes do que é a vontade de fato de Deus para essas pessoas. E tira do arrependimento e leva para um lugar de comodismo mesmo com essa cultura que a gente tem hoje no pós-modernismo, né? E, pastor, no mundo corporativo, no mundo empresarial, a gente acaba dizendo que a gente não consegue mudar a cultura de um ambiente, né? Quando você chega num trabalho, né, você entra numa empresa para trabalhar, a primeira coisa que a gente diz é que não dá para mudar aquela cultura, porque existe ali, dentro daquela empresa, já uma cultura que às vezes tem anos, né, que ela tem sido, vou chamar aqui, cultuada, né, tem sido vivenciada. Então, não dá para mudar essa cultura. Tem até uma frase do Peter Drucker que diz assim, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, é dito lá no mundo empresarial, olha, às vezes a gente faz estratégias mirabolantes para fazer coisas que a empresa de fato precisa, né, para desenvolver estratégias não só internas como externas também, mas acaba não acontecendo porque existe uma cultura ali dentro, né? E essa cultura, às vezes, ela domina tudo. Às vezes existe uma cultura de individualismo, uma cultura de áreas que cada uma cuida da sua, a gente chama isso de cultura silos lá na administração. E isso, como é que é isso em relação à igreja? Né? A cultura pós-moderna influencia a igreja? Né? E como que isso se dá, pensando na igreja e na sociedade com aqueles que são cristãos? Eles acabam absorvendo essa cultura da pós-modernidade ou eles conseguem, né, sair disso? E o que eles devem fazer? Né? Eu penso que é uma das grandes lutas que a gente empreende. A igreja absorveu. Ela absorve cada vez mais, ela se ajusta cada vez mais a essa cultura pós-moderna. Os membros gostam. Muitos gostam dessa ideia. Aquilo que é humanitário, que é realmente a obrigação da igreja, é transformado em humanismo. Então, quer dizer, aquela obrigação que nós temos de fazer, de ajudar o próximo, inclusive no aspecto material, é ampliado para um humanismo. Eu aplico essa ideia da ajuda material, inclusive sustentando, às vezes mantendo alguma questão para a vida espiritual. Sim. Então eu vou gerando essa cultura da dependência, essa cultura da estratégia realmente para segurar. E a gente sabe muito bem, né, que a questão da ajuda humanitária, ela precisa ter um limite, ela precisa chegar até um determinado ponto, porque se ela passar desse ponto, ela se transforma em uma dependência. A pessoa Sim. acaba se tornando dependente daquilo e não vai realmente buscar o seu próprio desenvolvimento, seu próprio crescimento, e não vai lutar pelo seu próprio sustento. Sim. Nós estamos hoje, mais uma vez eu volto no acróstico aí, Sim. né? Crentes dependentes, Sim. crentes que realmente dependem de uma estratégia que a igreja lhes proporcione. Sim. Né? Nós vemos aqui no nosso contexto dos nossos dias os tais dos encontros.
É encontro disso, encontro daquilo, pós-encontro e tantas outras questões, né? Sim. Que algumas igrejas promovem ao nosso redor. A grande questão é a seguinte: e quando eu fizer todas as etapas? E quando fizer tudo que já tinha para fazer no meio de tudo isso? Não tiver mais nada, não tiver mais nenhuma estratégia, como é que fica? Sobra, Poli, só um grande vazio espiritual. E a gente já tem experimentado, nós já temos encontrado, recebido pessoas na igreja que nos mostram: eu fiz tudo que tinha para fazer nesses encontros, acabou tudo, já experimentei tudo, já fiz todo tipo de estratégia, e agora eu não sei o que eu faço da vida mais. Existe uma forte busca aí pela dopamina, né? Assim, e cada exatamente. vez mais as pessoas indo muito para questões que são relacionadas à emoção, né? A despertar a emoção, a trabalhar coisas que vão aflorar essa emoção de forma a sentir. Exato. Nós vamos trabalhar isso aí mais para frente nessa série, né, onde nós falamos realmente do quanto se usa alguns sentidos, né, principalmente o visual, né, e também a audição, dentro desse contexto e dentro dessa promoção do pós-modernismo. Sim. O quanto já descobriram realmente, né, o quanto já estudaram, já entenderam por onde que pegam a gente. Sim. Por onde realmente o homem, né, a ideia do visual, a ideia daquilo que forte. Ouve, né, é muito forte. As melodias. Os 5 sentidos, né, são tudo relacionado aos sentidos, é muito forte. Exatamente, as canções, né, algumas melodias, algumas estratégias de algum jeito de falar, né, algumas maneiras de se pregar e tudo. Sim. A questão da oratória. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então, é a demonstração de que realmente a ideia pós-moderna, ela abarcou, ela despencou dentro da igreja. Exatamente. Ela não está sendo absorvida, ela foi absorvida. E agora é uma dificuldade, enfrentamos uma dificuldade muito grande para rechaçar essa cultura. Sim. Para rejeitar essa cultura e para limpar a igreja dessa cultura. Ela é muito forte. É muito forte. Assim, o pastor falando, eu me lembrei de outra coisa, até do mundo corporativo, mas o que eu vejo é trazendo muito o marketing para dentro das igrejas. Por exemplo, quando a gente fala de marketing, algumas pessoas pensam que é a arte que é feita, que é a comunicação, mas é muito mais do que isso, porque o marketing começa, por exemplo, com o comportamento consumidor e posicionamento de uma marca no mercado, né? E, às vezes, o que a gente vê acontecendo no mundo, né, da igreja é justamente isso, é avaliar assim, como é que a igreja posiciona a marca dela, né, o nome dela, a logomarca dela e o que ela quer, de fato, se apresentar como sendo. No mercado da fé. No mercado da fé e pensando no comportamento do consumidor, que é justamente o cristão, né, não vou chamar de cristão, né, mesmo que busca experiências, porque lá também fala dessa experiência, né? Então, assim, busca os sentidos e busca uma série de questões que vêm de estratégias realmente são muito humanas, né? Então, esse é o cenário que a gente vive. Então, o que eu posso dizer é que realmente o que eu vejo é muita coisa que traz, não só do pós-modernismo, mas vou chamar de ciências, porque para mim o marketing também é uma ciência, né? Mas de ciências que são relacionadas a matérias que são relacionadas ao consumidor, a estratégias realmente de posicionamento de marca, que não tem nada a ver com a Bíblia. Ou com o que Jesus disse que deveria ser, né, o formato de uma igreja. Porque uma igreja ela tem o objetivo de levar pessoas para um encontro com Jesus, né, com a verdade que liberta. Ele é o caminho, então o caminho é a Bíblia, né? Aquilo que ele deixou de instrução. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida a gente só pode ter através disso. Né? Não tem nenhuma estratégia humana que leve para esse lugar. Nenhuma. É uma dificuldade grande que a gente vivencia. É realmente um apelo muito forte para as emoções. Eu admiro a questão dessas estratégias, no lugar onde elas deveriam realmente ser utilizadas, que é no meio corporativo. Sim. Que é na promoção realmente daquilo que está fora da igreja. Eu acho que algumas iniciativas, algumas coisas da modernidade até podem ser trazidas da modernidade para dentro da igreja, que vá nos ajudar ou que venham a nos ajudar na divulgação
daquilo que é a verdade. Sim. Ela é absoluta. Eu não posso falar, não, mas com essa estratégia... Não, gente, não adianta. Não podemos, como se faz nas empresas, segmentar a igreja. Segmentar é Ah, outra meu casamento está em estratégia. crise porque a igreja não tem um ministério de casais. Não, seu casamento está em crise porque você está com problema com Deus. Acerta a vida com Deus que seu casamento ajusta também. É verdade. Não, mas é porque o nosso problema, né, que os nossos jovens, isso porque nós não temos um ministério de jovens. Então a gente precisa ter um ministério de jovens e nós precisamos ter aquilo que os jovens vão encontrar lá fora para eles virem para a igreja. Olha que mentira, olha que coisa errada, olha que equívoco. Não, o jovem precisa receber e ouvir aquilo que é a verdade. O alimento sólido, né? Olha só como é que a gente percebe isso, Polly, desde os pequenininhos. Sim. Já me deparei com situações, por exemplo, onde se contava a história, vou citar um exemplo aqui, né, a história de Davi, apresentando Davi como um grande herói. Sansão como o cara, o grande herói. E as crianças realmente queriam ser como Sansão. Tem até uma música que fala forte e valente como Sansão. Exato, queriam ser assim, corajosos como Davi, Davi e tal, né? E se sentiam Davizinhos. Pois é. Aí a ideia que por muito tempo tem prevalecido dentro das igrejas é a seguinte: vamos apresentar apenas essa visão lúdica de Davi e de Sansão. De todos eles, né, pastor? E de todos, você está nos exemplos, mas você pode citar os exemplos de todos os homens que a Bíblia cita, porque a Bíblia não esconde o defeito de ninguém. Né? Verdade. Pega o Velho Testamento para você perceber, você vai encontrar em todos os personagens relevantes ali clara descrição de pontos falhos. Sim. E aí a gente não pode contar, por exemplo, que Davi se encantou por uma mulher que não era dele e mandou Urias para mandou o marido dessa mulher para a guerra para matar, para morrer. Ou seja, ele decretou a morte do marido para ficar com a esposa desse marido. Sim. Né? Tem alguns teólogos aí que dizem que, na verdade, Davi pegou Batseba à força, que ele estuprou Batseba, né? É uma visão teológica que alguns têm aí, uma visão histórica que alguns têm aí. Eu não posso negar, eu não posso omitir de um jovem, omitir de um adolescente que Sansão foi uma pessoa muito voltada para a prostituição, um homem muito lascivo, promíscuo. Exatamente. Ele foi teve realmente o seu papel, teve a sua relevância, mas como juiz ele foi um desastre. Mas aí a gente pinta, né, as coisas dentro desse contexto para as crianças, para os jovens, e elas já crescem realmente com uma visão da Bíblia que, na verdade, a Bíblia não tem. Sim. É o lúdico, né? Não posso chocar a criança. Sim. Porque, na verdade, nós vivemos nessa era de um povo que é frágil, de um povo que já cresce frágil. Vamos mostrar apenas a parte boa do personagem, vamos omitir as outras, né, e tudo. Vamos mostrar José apenas como o grande José. Sim, que né? fugiu da mulher de Potifar. O cara que fugiu da mulher de Potifar. Mas vamos omitir o fato de que José é o grande responsável. Foi um dos grandes responsáveis pela escravidão do seu próprio povo. Exatamente. Por que Moisés teve que ir lá libertar o povo hebreu? Porque José acabou realmente criando essa cultura da escravidão para o seu próprio povo. Sim, é verdade. Não, mas não vamos falar isso sobre José, porque aí é ruim, né? A gente tira a ideia do mito, a ideia do herói. Sim. Né? A Bíblia não tem o único grande, não podemos nem dizer que Jesus é herói, né? E até quase cometo uma gafe aqui, né? Mas a ideia do herói, isso não existe na Bíblia. Jesus era real, o herói não é. Esses homens que estão aqui na Bíblia, eles fizeram grandes coisas, fizeram grandes realizações, né? Tiveram grandes realizações, mas cometeram muitas falhas. Com certeza. E a Bíblia deixa isso muito claro, né, pastor? Claríssimo, claríssimo. E aí, à medida que a gente vai aderindo a essa cultura do pós-moderno, eu vou realmente colocando na mente das pessoas que a palavra de Deus, que as histórias da Bíblia são histórias doces. É uma Bíblia adocicada, uma Bíblia realmente aguada, uma Bíblia que tem trechos que me interessam, então eu me atento para eles, outros que não me interessam, então os ignoro. Sim. É a verdade sendo relativizada. Eu pego a verdade, tiro
parte daquilo que eu gosto, daquilo Sim. que me atrai. Essa parte aqui é dura, eu rejeito. É a meia-verdade. Eu Sim. estou aderindo a uma mentira. Sim. Verdades são mentiras inteiras. Com certeza. Né? É isso mesmo. E acaba gerando ali um pluralismo religioso cada dia maior e também acaba gerando também esse movimento que existe atualmente, não só atualmente, mas atualmente ele é muito popular, que é um movimento que fala sobre a morte de Deus, né, que produz pessoas que dizem que Deus não existe. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, pastor. Nós temos aí uma famosa frase, né, um conhecido filósofo que foi Nietzsche, né? E ele tem lá essa famosa frase, né? Até trouxe aqui o texto dele, ó. Tenho aqui o texto dele para gostaria de ler. Olha o que ele diz. Deus está morto. Deus permanece morto. E quem o matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar, nós, os algozes dos algozes? O que o mundo possuía, até agora, de mais sagrado e mais poderoso, sucumbiu. Olha o que ele está falando. Exanque aos golpes das nossas lâminas. Muito forte. Quem nos limpará desse sangue? Qual a água que nos lavará? Que solenidade de desagravo, que jogos sagrados haveremos de inventar? A grandiosidade desse ato não será demasiada para nós? E olha o resto do texto, olha essa parte final. Não teremos de nos tornar nós próprios deuses para parecermos apenas dignos dele? Olha só. Nunca existiu ato mais grandioso e quem quer que nasça depois de nós passará a fazer parte, mercê deste ato de uma história superior a toda a história até hoje. O que nós fizemos, o que o pós-modernismo fez e está fazendo cada vez mais é exatamente isso, matando Deus. Nós estamos rejeitando Deus do jeito que Ele é. Nós estamos realmente eliminando Deus das nossas vidas. Sim. É o que o pós-modernismo realmente tem buscado e tem nos conduzido a fazer. Né? É isso que está acontecendo. O homem tem vivido como se Deus realmente tivesse morto. Sim. E como se ele fosse o seu próprio Deus. Né? O próprio homem. E quem matou foi o próprio homem. Uhum. Soberbo, orgulhoso, e ele é que sabe das coisas. E, Poli, tem uma fala que tem me incomodado profundamente nos últimos tempos. Quando nós queremos tomar uma decisão, que nós até suspeitamos que ela não seja uma decisão de Deus, que ela seja nossa, mas nós temos medo de admitir que somos nós que estamos tomando, aí Deus serve. Porque eu digo o seguinte, Deus me falou, eu orei e Deus me disse que era para eu fazer assim, assim, assado. Bom, peraí, mas para fazer uma coisa que biblicamente está errada, aí Deus aparece, aí Ele conduz. Mas Deus não quebra princípio. Então, só que Deus não quebra princípio. Né? Ele não quebra princípio. Mas olha só como é que nós estamos agindo, né? Na verdade, quando nós tomamos uma decisão, nós matamos Deus porque nós achamos que nós mesmos somos suficientemente fortes para decidir. Mas quando nós temos que justificar para dar um caráter de espiritualidade para a nossa decisão, nós dizemos que foi Ele que fez, foi Ele que mandou. Olha o nível de contradição. Né? Sim, Irmão, sim. mas espera aí, não é o que a Bíblia diz, não é o que Deus me diz, não, mas Deus me mandou. Bom, aí então, né, aí acabou, não tem como argumentar, né? Exatamente. Não tem o que dizer, né? Falar o que para a pessoa? E aí, lá na frente, quando realmente acontece o que é inevitável, as consequências ruins aparecem, a pessoa se decepciona com quem? Com Deus. Mas eu achei que o Senhor tinha mandado eu fazer assim, que eu tinha mandado. E Deus vai dizer, peraí, mas eu te disse que eu não quebro o princípio. Sim. A minha palavra é a verdade e ela nunca vai mudar. Quem mudou foi você. Sim. Né? É o que a gente, Poli, vai experimentar, já está experimentando, mas eu penso que numa escala muito maior, a médio e longo prazo. Sim. Muitas pessoas tomando decisões com base nisso aqui, como se Deus tivesse morto, como se elas fossem suficientemente hábeis, sábias, para decidir certas coisas, sem consultar Deus, sem perguntar para Deus.
porque acham que é assim que tem que ser. E lá na frente, quando a coisa dá errada, como é que fica a vida dessa pessoa? E uma coisa que eu tenho cada vez mais descoberto para mim é que, assim, não dá para a gente pegar um versículo bíblico, uma passagem, ou pegar algumas partes da Bíblia e entender que, conhecendo um pouquinho sobre o que Deus diz, a gente tem a capacidade de entender o todo e tomar decisões sensatas, né? Então, a gente precisa realmente entender que a gente precisa, de fato, para conhecer Deus, entender o que ele disse de maneira muito completa mesmo. Então, entender, por exemplo, que lá no passado, o que ele dizia traz consequências para os dias de hoje. A gente não pode desconsiderar o que existia no passado, no Antigo Testamento, por exemplo, o que os profetas disseram, e que também a gente precisa entender que os 27 livros, por exemplo, do Novo Testamento, eles precisam andar juntos. Eu não posso pegar ali uma passagem específica e falar, isso aqui vai reger minha vida, né? E tirar aquilo que, às vezes, eu não gosto, né? Então, diante disso, pastor, a gente vê que o que tem acontecido é que, atualmente, as pessoas estão muito focadas no visual mesmo. A gente até falou um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? Então, existe um grande poder de informação que é através desse visual. E, ao mesmo tempo que essas imagens que são colocadas, elas têm o poder, às vezes, de informar as pessoas, muitas vezes existe um paradoxo, porque acaba obscurecendo a realidade. Porque traz um visual, como se apresentasse, de fato, quem é Deus, né? O que ele pensa. As igrejas acabam trazendo muito para esse visual, só que, na verdade, não apresenta o Deus verdadeiro, né? Como é que a gente faz para evitar que isso aconteça e para, de fato, a gente ficar embasado na Bíblia e na Bíblia e no que Jesus de fato espera de nós e não naquilo que a gente vê? Essa tática, essa estratégia, né? Ela vai ao encontro, aqui não é o choque, né? Mas ela vai se entrelaçar realmente aquilo que talvez que até acho que científico mesmo, né? Sim. Nós sabemos, por exemplo, que o homem, o gênero masculino, ele é muito visual, né? Sim. O homem realmente, o sentido, acho que mais sensível dele realmente é a visão. A mulher é a audição. Sim. Então veja como é que as coisas hoje acontecem. A realidade do mundo protestante hoje é realmente uma realidade extremamente visualizada, visual e auditiva. Sim. Olha as melodias. Sim. Ouça as canções que nós temos hoje, que na verdade estão muito longe daquilo que eram as canções de louvor do passado. Hoje são comerciais. Sim. A canção que hoje nós cantamos dentro da igreja com tanto fervor, daqui um ano é provável que ninguém nem se lembre dela mais. Veja que não é como era lá atrás, com os hinos, por exemplo. Sim. Que jamais perdem realmente a sua poesia e perdem o seu caráter de adoração. Sim. São canções de adoração. Hoje nós não temos mais isso. Mas isso enche os ouvidos, isso enche realmente as emoções. Então, nós somos mantidos na seara da emoção em tudo. Sim. Na nossa fé. Né? Então, eu me pauto por aquilo que eu vejo na igreja, eu me pauto por aquilo que eu escuto na igreja e eu não me dou o trabalho de pegar a palavra, de estudar, de confrontar aquilo que eu estou ouvindo ou aquilo que eu estou vendo com o texto. Sim. Não é porque quem falou foi o fulano, porque quem falou foi o Beltrano, ele realmente está na mídia, ele é muito forte, o que ele falou mexeu comigo. Essa frase mexeu muito comigo, isso aí, ó. Bom, tem algumas situações onde eu percebo que realmente a pessoa está espiritualmente quebrantada. Sim. Mas na esmagadora maioria dos casos, olha, o que eu vejo é que o mexeu não passou do aspecto emocional. Do aflorar, né? De sentir na Aflorou pele. as emoções. A canção tem uma melodia realmente muito bonita. Sim. Ela arrepia. Esse arrepio, na verdade, não passou da questão emocional. E às vezes não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensina, não, de fato. Às audição, vezes é o contrário. Audição. Eu lembro que no passado a gente tem até que confirmar, né, confessar isso, porque aqui na igreja algumas ocasiões aconteceu há muitos anos atrás. Cantava-se o tal do Sabor de Mel, né?
A minha vingança terá sabor de mel, a minha a minha vitória, olha, a vitória vitória terá vai ser sabor de mel, né? é. E o povo cantava essa música e pulava e tal. O que de espiritual tem um negócio desse? Pelo contrário, né? Absolutamente nada, né? Mas enchia os ouvidos das pessoas, entrava pelos ouvidos e ficava ali na seara da emoção. Sim. Bom, deixa eu ver na palavra aqui, o que fala sobre essa questão de que a pessoa lá vai chorar ou vai lamentar quando vir a minha vitória e tal. Deixa eu ver o que a palavra de Deus fala. Se tivesse feito esse trabalho, tivesse feito essa pesquisa, é provável que aquela canção não tivesse tido tanto sucesso como teve. E é interessante que a Bíblia, né, ela fala para a gente que os bereanos, eles foram superiores aos de Tessalônica, porque eles conferiam o que o apóstolo Paulo pregava para eles, né? Então, assim, a Bíblia fala como sendo superiores ao de Tessalônica, porque Tessalônica não conferiam, né? De certa forma, os bereanos eram nesse ponto aí Iam muito mais pelo currículo de Paulo, né? Então, e é isso, né? Então, assim, mesmo Paulo, que assim, vamos ser sinceros, né? Tem um currículo invejável. Com certeza. Se a gente for comparar com os currículos de hoje, né? Talvez ninguém tenha um currículo tão bom de jeito quanto, nenhum. Né? Talvez não, certamente. Né? Certamente. Muitos hoje têm um bom conhecimento da letra. Sim. Mas estão muito longe da vida que Paulo teve. E se ele deveria estar sob a autoridade da Bíblia, né, das Escrituras, então o que a Bíblia nos ensina de fato é que a autoridade é essa. E como é que a gente faz então, pastor? Porque nesse mundo aí contemporâneo, muita coisa nesse mundo pós-moderno, muita coisa tem sido invertida, né? Então, qual que é a relação, pastor, entre a verdade e a autoridade? Entre verdade e autoridade. A autoridade das Escrituras e de Cristo em relação à verdade. Eu penso que a resposta para essa questão ela acaba voltando realmente em João 14,6, né? É uma relação de total subordinação mesmo, né? A autoridade de Deus que está subordinada a ele próprio, que é a verdade, e o contrário também, né? A verdade que está subordinada à autoridade dele. Nós não temos como desassociar a autoridade da verdade. A verdade precisa realmente ser observada e tratada como sendo a autoridade, né? Como sendo realmente o elemento que vai nos conduzir a observar, a respeitar, e aí entra a questão da autoridade, né? Mas como eu não tenho essa ideia, como eu não tenho realmente certeza acerca de nada, e como eu acho que não existem verdades, como eu relativizei, então eu não tenho que me submeter a autoridade nenhuma. Olha só como é que o pós-modernismo também ele vai separando uma questão da outra, como se fosse possível separar, né? Se é a verdade, eu não tenho alternativa, eu não tenho outro caminho a não ser aderir à autoridade que essa verdade carrega consigo mesma. Não tem como realmente eu fugir disso, né? Agora, à medida que eu quebro a verdade, à medida que eu relativizo, automaticamente eu quebro também essa questão da autoridade. Então eu passo a achar que realmente não tenho que me submeter à verdade, não, porque afinal de contas não existe verdade nenhuma, né? Não existe absoluto, né? Cada um tem o seu certo e errado, segundo Olha só, Paulo, eu me lembrei de uma coisa aqui. Olha só, como é que a gente... como é que realmente nós exercitamos de uma maneira equivocada essa questão? Me lembrei de um texto aqui, que é o texto de Êxodo 32, eu acho. Êxodo 32. Veja só qual é o processo que realmente a gente vai verificar a partir dessa quebra, a partir dessa fragilização, dessa quebra, né? Da quebra da verdade. O povo de Israel, quando estava atravessando o deserto, chegou num determinado momento onde estava profundamente insatisfeito com Deus. Sim. Na verdade, eles diziam que a insatisfação era com Moisés. Né? Mas, na verdade... Moisés foi lá para cima, subiu lá para buscar as orientações de Deus no Monte Sinai, né? Tá demorando demais, né? Não volta, né? Cadê o Deus de Moisés? Então, já que Moisés está lá, né? Então, nós não precisamos mais nos submeter à autoridade dele e nem à autoridade do Deus dele. Sim.
Que ele foi buscar a orientação de Deus, do Deus dele, e esse Deus não falou nada com ele nem conosco, E tá prendeu ele lá. demorando. Então vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer uma nova liderança, né? E para isso eles acabaram contando com a conivência de Arão. Sim. Arão não foi santo nessa história, Com Arão não certeza. foi inculpado nessa história, na verdade ele foi omisso e ele gostou da ideia. Uhum. E ao mesmo tempo eles resolveram que o Deus de Israel, o Deus Yahvé, não servia para eles. Uhum. Né? E eles constroem o bezerro de ouro. Sim. Eles vão pegando todos os elementos, todos os objetos de ouro, né? Uhum. Fundem aquilo ali. Aliás, Arão, né, encabeça Sim, o processo sim. de fundição, de preparação, de modelagem, e eles criam o tão famoso bezerro de ouro. E aí, ao redor desse bezerro de ouro, eles se divertem, Sim. eles dançam, eles se embebedam, eles praticam orgias, coisas Pois muito feias, né, coisas horrorosas ao redor daquele bezerro de Sim. ouro. E aquele bezerro de ouro passou a ser o Deus deles. Bom, o Deus de... Aliás, o líder Moisés não serve, nós não queremos aquele lá. E o Deus dele também não nos atende. Sim. Então nós vamos eliminar Moisés da condição de líder e vamos eliminar o Deus também de Moisés da condição de nosso Deus. Veja se não é realmente o mesmo processo que nós fazemos dentro dessa visão contemporânea. Sim. Né? Quando eu falo contemporânea e pós-modernista, estão falando da mesma coisa. Sim. Né? É a mesma coisa, Polly. É a mesma coisa, Eu olho exatamente. para a palavra, eu olho para o Deus que a Bíblia me apresenta, o Deus que tem seus atributos, atributos muito definidos e bem definidos, Fica muito claríssimos, claro. claríssimos. Sim, Né? exatamente. E eu não gosto do que eu vejo. Uhum. Eu não gosto do Deus do jeito que ele está aqui. Porque ele fala sobre sofrimento, Sim. ele fala sobre algumas ações aqui, ou sobre permitir algumas ações que eu não gosto. É, que eu não quero, Eu então não quero. eu vou viver o que eu quero. É. E criar um Deus. Desejo. Mas eu tenho a possibilidade de criar, eu tenho uma possibilidade, né, de com o meu conhecimento, com a minha religiosidade, Sim. com o meu dinheiro, com a minha ciência, que mais? Com os meus conceitos, com o meu Sim. humanismo. Sim. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, de não ter que lidar com o sofrimento, do Sim. jeito que a Bíblia diz que eu tenho que lidar. De não suportar perseguições, como a Bíblia diz que eu tenho que suportar. Uhum. E que eu suportarei. Né? Então, eu crio o meu Deus. Sim. Eu crio o meu bezerrão de ouro. Sim. E ao redor dele, eu penso que estou louvando a Deus. Na verdade, eu estou me divertindo ao redor daquele bezerro de ouro, daquele ídolo que eu criei. Olha só. Por um Isso é muito tempo, sério. eu acho que eu estou feliz demais. Né? O povo de Israel passou uma noite inteira achando que estava vivendo muito bem, né? Comendo, rindo, bebendo, praticando todo tipo de imoralidade. E o que acontece quando Moisés volta e quando esse povo tem que se deparar com o Deus verdadeiro? O texto de Êxodo 33, 34, né, vai nos mostrar o que aconteceu. Deus diz, olha, cansei desse povo, não vou mais à frente deles. Não fosse a intervenção do próprio Moisés, né, Deus honrar a oração de Moisés, Deus ouvir a oração de Moisés e honrar a fidelidade de Moisés, né, as coisas teriam ficado muito difíceis. E mesmo assim, nós percebemos que muita gente morreu por conta desse episódio. Deus não poupou todos. Exatamente. Isso Hoje vivemos isso. Sim. Nós vivemos nesse mundo plural, né? Com tantas igrejas, com tantas denominações. E é assim, eu não estou satisfeito com essa aqui, eu crio a minha. Uhum. Não, eu não estou satisfeito com esse líder, eu procuro um líder que se adeque a mim. Se eu não achar nenhum líder que se adeque a mim, nenhum pastor que seja adequado à minha visão, eu mesmo vou me pastorear. Então, nós estamos vivendo um tempo, olha, onde existem pastores de si mesmos. Sim. Cada um pastoreia a si mesmo. Né? Cada um tem a sua verdade. Eu vou criar a minha igreja, que é a minha cara, eu vou criar o meu ídolo.
É do meu jeito. Bom, eu não concordo com... É do meu jeito, então eu vou criar o meu. Né? Olha o pluralismo, olha aí como é que realmente nós vamos, à medida que nós conversamos, à medida que nós vamos nos lembrando da própria palavra, né, de próprios textos, de alguns textos sagrados, nós vamos vendo que realmente a situação vai ficando cada vez mais feia. E é interessante, né, pastor, que assim, estudando sobre a história da igreja, a gente vê que com o neopentecostalismo, as igrejas começam a trabalhar questões, por exemplo, para resolver problemas relacionados a finanças, relacionados a questões pessoais dentro da própria igreja. E quando isso entra, as pessoas acabam indo para esse lugar de resolver os seus problemas, né? Ao invés de realmente procurar entender o que de fato é a verdade do evangelho. E dentro desse cenário, então, pastor, qual seria o papel da igreja? A gente já está partindo aqui agora já para a finalização. Qual seria o papel da igreja na preservação da verdade? E como transmitir o evangelho, então, dentro desse contexto, a uma geração que muitas vezes ouve com os olhos e pensa com os sentimentos? Como é que a gente faz isso hoje? Qual que seria o papel da igreja nessa preservação? A igreja precisa pagar o preço, Polly. A igreja precisa insistir e perseverar. É muito mais fácil abrir mão, é muito mais fácil abrir mão, né? Ceder, seguir por esse caminho, o caminho pós-moderno, o caminho que a visão neopentecostal nos apresenta, esse apego e esse apelo cada vez maior pelo visual, pelo emocional. É muito mais fácil. Sim. Não tem nós não temos alternativa a não ser a perseverança e a oração para suportar toda a pressão que essa perseverança vai gerar. Sim. Não é fácil. Não será fácil, nunca foi fácil. Nós encontramos exemplos aos montes na própria palavra de Deus, o próprio Cristo, o próprio Jesus. Jesus, ele foi morto não apenas porque não era um grande soldado, um grande general. Jesus foi morto muito mais por aquilo que ele falava, por aquilo que ele defendia, do que por aquilo que ele era fisicamente, né? Exatamente. Jesus ensinava aquilo que as pessoas não queriam aprender. Jesus insistia naquilo que as pessoas resistiam. Jesus insistia, o povo resistia. Sim. Aquilo que Jesus falava não atendia. E Jesus, se tivesse falado e se tivesse concordado com tudo que as pessoas queriam, provavelmente Jesus teria tido uma vida aqui tranquila, né? Claro que eu estou aqui, né, fazendo só uma conjectura que realmente não aconteceu, mas ele teria vivido tranquilamente, porque um homem com tanto conhecimento, né? Um homem tão amoroso, tão gentil, se ele tivesse relativizado, ele teria vivido muito bem nessa terra, né? Talvez certamente até muito mais que 33 anos aproximadamente, como ele viveu. Nós vemos que Jesus precisou perseverar e precisou realmente suportar um preço muito alto, pagou um preço altíssimo para manter realmente firme as verdades que realmente Deus gostaria que ele estivesse transmitindo para nós. Sim. Olha o que é, veja, Polly, se dentro desse livro aqui não existe muito sangue de um inocente aqui dentro. Sim. Essa Bíblia, né, a Bíblia, ela carrega, a palavra de Deus carrega sangue, tem sangue aqui dentro, sangue de uma pessoa que não fez nada, que pagou um preço altíssimo. Que direito nós temos de começar a tratá-la e de começar a agir como se ela não existisse, como se nós tivéssemos muito mais sabedoria do que o que está aqui dentro. Exatamente. Jamais, nós não podemos viver desse jeito, não podemos fazer isso de jeito nenhum. É verdade. Eu me lembro até de nomes, né? Por exemplo, os 27 livros, um dos, né? Mas assim, o nome que a gente tem é Atanásio de Alexandria, lá no século IV, que citou esses 27 livros, e depois no Concílio de Cartago, lá em
em 397 acabou deixando esses 27 livros como sendo os livros do cânon, né? E então a gente vê que desde 367, e talvez até antes disso também, já tinha a definição de que esses 27 livros iam compor, né, a Bíblia Sagrada, né, ia compor a Escritura. E a gente vê que homens lutaram para defender isso, né? Eu me lembro de Atanásio de Alexandria que, pelos estudos, 5 vezes ele teve que ir para o exílio, né, fugir, porque defendia a verdade, né, e a verdade do Evangelho, e isso que para nós hoje continua sendo a verdade do Evangelho, a verdade que é a pessoa de Jesus, e que também precisa continuar sendo defendido e que às vezes vai custar exílios, às vezes não da forma que era antigamente, né? Eles iam para os monastérios que ficavam no deserto, era diferente, mas por mais que é um contexto diferente histórico, né? Porque a gente nesse ponto aí mudou muito, né? Vamos falar de evoluiu, como as pessoas gostam, mas a gente precisa continuar buscando essa verdade e lutando por ela, como aqueles homens lutaram no passado também, né, pastor? Eu gosto muito de ler sobre a vida monástica, a época em que os monastérios começaram, né? E a forma com que eles proliferaram em regiões tão distantes, né, tão isoladas da terra, né? Não por conta da arquitetura nem nada, pela questão física, mas eu gosto muito de ler as histórias que estão por trás de alguns deles, de algumas iniciativas, né? E quais eram, em regra, as justificativas para que esses lugares fossem edificados? Era o desejo de fugir da corrupção que muitas vezes estava imperando dentro da Igreja Católica. É verdade. Tudo começou assim, né? Tudo começa assim. Foi ali uma cisão por isso. Exato, não gostavam, né? Não, realmente a coisa começou a tomar um caminho muito ruim. Sim. A corrupção começou a tomar conta da vida dentro da igreja. Então, alguns homens insatisfeitos com essa perversão realmente da verdade, eles acabavam se retirando, se deslocando para lugares distantes, se isolavam para viver um tempo de oração, uma vida de oração. Não que eu ache que seja saudável se isolar, não é o que Jesus nos ensina, né? Nós não temos que nos isolar, nós temos que viver em sociedade, nós temos que estar no meio das pessoas. Mas quando eu olho para esse desejo de manter a pureza, né, que levou muitos deles a tomarem decisões extremas dessa ordem, realmente eu vou percebendo que ainda existem remanescentes, ainda existem pessoas que lutam por isso. Eu creio que num contingente cada vez menor. Cada vez menor a quantidade de pessoas que vão realmente resistindo, porque não é fácil resistir. É muito mais fácil ceder e o cansaço muitas vezes toma conta. Mas, respondendo à sua pergunta, eu penso que o caminho é o caminho da perseverança, é o caminho da insistência, é o caminho realmente da resiliência, porque nós vamos apanhar muito, mas nós temos que levantar logo e começar e prosseguir. Não dá para ficar muito tempo no chão, vivendo realmente o texto que nós lemos lá em cima, né? Paulo dizendo, olha, sejam perseverantes, sigam, avancem, cumpram a missão, o ministério de vocês, né? Essa palavra cumpra cabalmente, cumpra né? cabalmente. Tem uma tradução que fala isso, né? Cumpra até o fim e cumpra custe o que custar o ministério de vocês. Vocês não vão ser... Preparem-se para a rejeição. Né? Como eu estava falando sobre Jesus, né? Jesus, ele realmente ele foi rejeitado por conta daquilo que ele ensinava, daquilo que ele falava e que se chocava frontalmente com aquilo que as pessoas gostariam que ele falasse, né? Mas ele não tinha palavras para agradar, ele não tinha palavras realmente para massagear o ego de ninguém. Jesus, para os seus 12, né? A gente pode pensar, mas ali com os 12 a coisa era legal. Ali no grupo dos 12, né, Jesus e mais os 12, a coisa rolava tranquilo, light, leve, Jesus protegia, Jesus, né, os amigos dele, o grupo dele ali, Jesus, não, mas de jeito nenhum, né, Jesus, num determinado momento, se vira para Pedro
e diz, olha, afasta-te de mim, Satanás. Sai de perto de mim. Jesus os disciplina muito fortemente. Sim. Os ensinamentos que Jesus traz a eles realmente são ensinamentos, primeiramente, né, a eles, e depois ele expande isso para as multidões, né? Então, eu creio que não foi por isso, foi por isso que nós percebemos um grupo de 11 pessoas que ao final da sua caminhada com Jesus romperam. Sim. Nós tiramos ali Judas, né? Sim. Mas nós podemos ver que os outros 11, quando Jesus vai embora, por conta de tudo que vivenciaram do lado de Jesus, sendo repreendidos por Jesus, disciplinados por Jesus, ensinados por Jesus, conseguiram levar adiante o legado de Jesus. Sim. Se Jesus tivesse amolecido com eles, se Jesus tivesse, por exemplo, sido aquilo que Pedro gostaria que ele fosse inicialmente, que Judas gostaria que ele fosse inicialmente, um líder militar, né, um cara poderoso, se Jesus tivesse se apegado a dinheiro, né, como Judas também, né? Jesus, mas espera aí, esse óleo aqui é caro, né? Esse perfume é caro. Como é que ela quebra isso aí, derrama? Não é. Se Jesus tivesse realmente, não faz isso não. Isso é um absurdo. Nós podemos ajudar muitos pobres, né? Mas Jesus não fez isso. Jesus não entra naquilo que realmente seria mais simpático aos 11. Jesus leva adiante. E nós podemos perceber que os frutos colhidos por esses 11 e pela própria obra de Deus são frutos realmente inestimáveis, né? Frutos caríssimos, frutos que, na verdade, nós somos também, né? Sim, frutos de tudo isso. Sim, e eles foram perseguidos e rejeitados, né, pastor? O próprio apóstolo João, quando ele escreveu Apocalipse, né, ele estava na ilha de Patmos, exilado, né? Exato. E Paulo, que não era entre os 12, mas... E a morte deles? Exatamente. Como é que morreram? Muitos... Teve algum que morreu? Na cruz de cabeça para baixo. Muitos, ninguém né, dormiu e amanheceu sem vida, uma morte cega. Não, a morte deles, a história nos conta que foram pessoas que morreram realmente de maneira muito abrupta. Sim. Mortes muito duras. Sim. Que realmente eram derivadas de perseguições, de aprisionamentos. Por que foram presos? Por que foram mortos dessa forma? Porque falavam, porque afagavam. O ego das pessoas? Não, né? Porque... Durante o ministério também, né? Paulo, quando ele estava na estrada de Listra, ele foi apedrejado e ficou quase morto lá no chão, né? Então, assim, é porque de fato pregava a verdade. Aquilo, né? que realmente deveria ser pregado, né, Sim, exatamente. Olha só, eu achei aqui uma frase que eu gostaria de... que eu estava tentando lembrar onde estava, do Nietzsche. Eu citei o Nietzsche um pouco antes, né? Ele fala o seguinte, olha o que diz essa frase. Nietzsche acreditava que a crença num mundo ideal, e o que Cristo e o cristianismo propõem é o mundo ideal, reprimia os instintos humanos. Portanto, que o homem recusasse, negasse Deus, se o homem recusasse, negasse Deus, poderia também se livrar de valores a nós impostos ao homem. Por que eu renego? Por que eu fujo? Por que eu não quero? Porque é mais fácil. E porque que são de Deus, né? eu vou viver um mundo que eu quero, que é o mundo real, e não o mundo ideal. Sim. Eu quero o mundo ideal, eu quero a vida ideal, então eu tenho que realmente recorrer ao que está aqui. A verdade absoluta. O pós-modernismo não pode ser maior na minha vida, ele não pode ganhar mais espaço na nossa vida. Na verdade, os espaços que ele já tomou na nossa vida, que ele já tomou na igreja, precisam ser ocupados pela verdade absoluta. Retomados pela verdade absoluta. Sim, voltar à essência, né? Voltar à essência, voltar ao primeiro amor, Sim, né? Que a gente cantava no passado uma música, né, que falava disso, falava que usava essa frase. Agora... é fácil? E foi falar também para a igreja de Éfeso, né? Voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Exatamente. Lá em Apocalipse 2. Temos que fazer isso, temos que retomar. É isso mesmo. Pastor, quer falar mais alguma coisa? A gente já está partindo agora para o final desse nosso episódio aqui do podcast. Olha, eu queria, na verdade, ler novamente o 5º versículo
do texto que eu li no início, do texto de 2 Timóteo, capítulo 4, né? Uhum. Na verdade, ele vem muito no sentido de fortalecer, no sentido de erguer aqueles que têm lutado e que têm, na verdade, sentido a pressão, sentido a opressão que muitas vezes vem por estar lutando pela verdade absoluta, né? Paulo fala o seguinte lá no verso 5: você, porém, seja sóbrio em tudo. Olha o que essa questão essa palavra sóbrio, Paulo, eu até destaquei ela aqui no meu esboço, porque ela, na minha concepção, ela está falando, olha, fuja das suas emoções, Sim. fuja do seu coração e recorra à sua razão. Sim. Sobriedade, está falando realmente de decisões tomadas com a cabeça no lugar, com tranquilidade, sem a influência das emoções. Sim, que é de um coração corrupto e enganoso, como Exato. diz Jeremias, né? Olha que esse texto, ele realmente vai ao encontro, ele vai de encontro, ele se choca com a visão pós-moderna. Exatamente. Que apela tanto e que recorre tanto às emoções, sim, à visão, à audição. E ele segue, né? Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. E como você citou, cumpra plenamente o seu ministério. Amém. Amém. Eu queria deixar essa palavra, né, esse texto, ele serve, claro, para mim, ele serve para todos, serve para todos aqueles que têm trabalhado em prol do Evangelho do Senhor, em realmente de cumprir o seu chamado, o seu ministério. E eu creio que ele seja realmente um grande conforto e uma palavra de ânimo, mas também uma palavra de orientação, sobriedade. Amém. Sobriedade, tranquilidade e uma fuga disso tudo que é o pós-modernismo dentro da nossa realidade, do nosso contexto protestante. Amém, amém. Muito forte esse texto, inclusive, né? E muito importante para os nossos dias. Com certeza. E para encerrar, então, eu quero só complementar com o que diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que ilumina para que a gente seja sóbrio é a palavra do nosso amado Deus. Que a gente possa, de fato, vivenciar tudo aquilo que Deus quer para as nossas vidas, porque é isso que nos leva para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é realmente não só soberana, mas que é realmente o melhor para cada um de nós. E nós ficamos por aqui, nós te agradecemos por estar conosco e curte, compartilha e continue nos acompanhando nos próximos episódios do podcast Verdade que Liberta.